Olá, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Esse é o Momento com a Palavra e eu sou o pastor Djalma Martins. Estamos de volta para compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você nesse momento, esperando que o Espírito Santo complete a boa obra no seu coração. Desde já, eu gostaria de te pedir, se você ainda não é inscrito, para se inscrever no nosso canal e juntos podermos continuar compartilhando a palavra do Senhor com outras pessoas. Se você já é inscrito, é importante que você deixe o seu like e que você possa compartilhar também essa palavra com outras pessoas para que o YouTube possa entender que você curte, né, o nosso conteúdo e assim está nos ajudando, né, com o crescimento do canal e com a divulgação da palavra do Senhor. Desde já gostaria de agradecer a todos pelo carinho, pelo apoio, por termos conseguido chegar até aqui e continuarmos caminhando, né, para a glória do Senhor. Como já falei, nosso objetivo é chegarmos a 1.000 inscritos. Sabemos que está um pouco distante, mas com a sua ajuda, eu acredito que nós vamos conseguir para a glória do Senhor e não nossa, é claro. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 26 a 31, né? Resumidamente, no versículo 31 diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Né? É um texto em que o profeta estava profetizando, pregando ao povo de Israel, né? Um período de exílio, um período, né, de muita dificuldade, em que o povo se sente desesperançoso, se sente abandonado, né, por Deus, como se Deus não o conhecesse, né? Se voltarmos um pouquinho a alguns versículos, eles estão se sentindo como se Deus não soubesse o que estava passando com eles, o que eles estavam sentindo, qual era a verdadeira realidade, e isso provoca, né, um desgaste espiritual muito grande, uma falta de força, uma falta de vigor, uma falta de esperança. Aí entra o profeta orientado pelo Senhor, pregando a esse povo para renovar as forças e a esperança desse povo, que é o tema que eu gostaria de compartilhar com você sobre como ter suas forças e sua esperança renovada no Senhor. É uma pergunta, né? Como ter suas forças e a sua esperança renovada no Senhor? Pegando como experiência, né, o que esse povo estava vivendo e compartilhando dentro da palavra de Deus, não segredos, né, não fórmulas mágicas, mas iniciativas, princípios bíblicos que pode tornar isso uma realidade na sua vida e na minha vida. E o profeta vai dizer que primeiro precisamos compreender, né, algumas distinções fundamentais entre Deus e nós. É importante compreendermos que existem diferenças muito grandes, né? Coisas, situações, naturezas que distinguem nossas vidas de Deus. Isso parece óbvio, né? Se tratando de Deus e do ser humano, só que na nossa cultura nós temos desenvolvido o pensamento de lidar com Deus como se Deus fosse uma pessoa como nós, né? Que estivesse numa mesma dimensão espiritual, social, religiosa, e que podemos até, às vezes, determinar o que Deus tem que fazer, ou falar com Deus como se estivéssemos falando com o nosso vizinho, ou com a pessoa que está do nosso lado. E quando nós passamos a viver com essa realidade, nós passamos a desconsiderar a verdadeira natureza, né, de Deus. E o profeta ele faz questão de evidenciar isso, de tornar isso claro, porque o povo estava se comparando a Deus, dizendo o seguinte: se eu me esqueço de Deus, ele se esquece de mim. Se eu não sei, né, o que Deus está fazendo, Deus também não sabe o que eu estou fazendo. E ele tem esse cuidado de dizer assim: olha, vocês não sabem o que Deus está fazendo e vocês se esquecem de Deus. Mas Deus sabe o que vocês estão fazendo e Deus não se esquece de vocês, porque Ele é Deus. Tem uma diferença muito grande entre vocês e Deus. Vocês precisam reconfigurar na mente de vocês, no coração de vocês, que Deus está muito distante, né, de uma realidade comum que vocês vivem.
Deus é muito superior a vocês, infinitamente superior a vocês, para que vocês não venham tratar, né, Deus como alguém igual e começar a sentir como se Deus não pudesse fazer mais nada por vocês. Vocês precisam voltar a entender algumas distinções, algumas diferenças que existem entre vocês e Deus. Ele fala assim, olha, nós nos cansamos e nos fadigamos, Deus não. Ele vai falar assim, vocês não podem sondar os pensamentos de Deus e conhecer os pensamentos de Deus. Deus pode sondar os pensamentos de vocês e conhecer os pensamentos de vocês. A partir daí, nós vamos começar a desenvolver, né, uma certa percepção, um certo entendimento que podemos confiar nele. Por quê? Porque ele é superior a nós, porque ele está acima das nossas capacidades, porque ele tem nas suas mãos todo o poder e toda a autoridade para fazer o que ele desejar fazer. Que as coisas não estão acontecendo fora do seu controle, fora do seu conhecimento, que o sofrimento que estamos passando, as lutas que estamos passando, as situações que estamos vivendo, não fogem ao entendimento, ao conhecimento de Deus. Então, quando nós percebemos isso, né, passamos a ter, pelo menos sobrenaturalmente, uma sensação de que as nossas forças elas podem ser restauradas e de que os nossos corações podem voltar a receber esperança em relação a confiar e a esperar naquilo que Deus pode fazer por nós. Até porque ele não é homem para mentir, né? Ele não mente. E todas as promessas que um dia ele fez, ele irá cumprir, independente da nossa vida, independente dos nossos comportamentos. Os planos de Deus não podem ser frustrados de forma alguma. Nem nós podemos frustrar os planos que Deus tem para as nossas vidas. Ele vai agir de alguma forma para que esses planos possam se cumprir. Então isso nos leva inicialmente a vivermos um processo de restauração de forças, de ânimo e de esperança. Mas ele diz também que precisamos compreender e aceitar o fato de que nós nos cansamos e nos fadigamos, né? Precisamos compreender e aceitar esse fato. Versículo 29 a 30, né, do capítulo 40, ele vai tratar, olha, vocês se cansam, né? Os jovens se cansam, nós nos cansamos, todos se cansam, mas Deus fortalece aquele que está cansado. No 30 ele diz assim, os jovens se cansam e se fadigam, né? E os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Se renovam as forças porque se cansam. Então, o fato de você crer em Deus, de você ter uma fé em Deus, de você compreender, né, isso, de que Deus é até superior em todos os sentidos, e é mesmo, porque Ele é Deus, não muda o fato de você ser uma pessoa finita, uma pessoa que se cansa, uma pessoa que se fadiga, né? Porque o cansaço, diferentemente da fadiga, é um processo que se inicia, mas que você, com algumas ações, pode recuperar as suas forças, né? Por exemplo, se você está muito cansado fisicamente, se você dormir algumas horas, pode recuperar as suas forças. Com a fadiga é diferente, porque a fadiga já é um esgotamento dessas forças. É quando qualquer recurso que você possa criar, possa aplicar à sua vida, já não devolve mais o vigor, porque você já se esgotou. Não há mais como multiplicar algo que você já não tem mais, que é o descanso, que é a força. Não existe mais nada a ser feito, a não ser confiar no Senhor, porque Deus tem poder para renovar, para restaurar, para restituir o seu vigor, mesmo que já tenha passado do processo, né, de cansaço para fadiga. Eu não sei como você está espiritualmente, emocionalmente, se você tem vivido ou se viveu alguma situação que te deixou esgotado, ou tem te deixado esgotado ou fadigado. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus renova as suas forças. Deus tem poder para renovar a sua esperança. Deus tem poder para restaurar o seu vigor e ampliar a sua visão em relação àquilo que Ele está fazendo, já fez e pode fazer na sua vida e através da sua vida. Confie no Senhor, abra o seu entendimento, abra o seu coração e entenda que existe um Deus que é todo-poderoso, um Deus que está acima de todas as coisas, acima de tudo e acima de todos. Ele é o
o Senhor. Também precisamos aprender a esperar no Senhor. Esperar é muito difícil, né? No versículo 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Parece que o segredo é esperar. Mas o problema, né, não está apenas em entender que o segredo é esperar. Que esperando nós vamos renovar as nossas forças e a nossa esperança. Porque esse esperar, ele tem algumas características marcantes. Não adianta ficar esperando e reclamando e questionando ou minando, né, as últimas energias, as últimas pontinhas de esperança que ainda existe dentro de mim. Eu preciso esperar e ao mesmo tempo que eu preciso me fortalecer, eu revigorar a minha esperança enquanto eu espero, né? Porque a palavra de Deus também diz que a esperança que tarda, ela adoece o coração. E adoece o coração quando eu não me fortaleço enquanto eu espero, né? Então, enquanto eu espero, o profeta vai me ensinar e vai te ensinar que eu devo conhecer, né, e me lembrar das promessas do Senhor. Enquanto eu espero, eu preciso me lembrar das promessas. Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Para que eu não me perca, eu me esgote esperando algo que Deus não prometeu para a minha vida. Que Deus jamais me prometeu. E nós percebemos que várias pessoas perdem a esperança, perdem o vigor, porque elas ficam esperando que Deus faça por elas e para elas algumas coisas que Deus nunca prometeu, Deus nunca disse que faria. Talvez alguém tenha dito, né? Talvez a pessoa tenha entendido, né, de uma forma errada que Deus tenha dito que faria por ela, mas Deus mesmo nunca disse, Deus mesmo nunca prometeu que faria. Então precisamos esperar conhecendo as promessas e nos lembrando dessas promessas, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele fez, né? As promessas que Ele não fez, Ele não vai cumprir porque não está dentro, né, dos seus propósitos. Mas devemos também nos lembrar da grandeza e da bondade de Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A bondade de Deus é quem nos renova. A bondade de Deus mesmo nos momentos mais difíceis, né, mais complicados, ela renova as nossas forças. Precisamos compreender isso, que a bondade e as misericórdias de Deus aparecem e se manifestam como graça nos momentos mais difíceis da nossa vida. Como esse povo estava vivendo, né, dentro de uma realidade de cativeiro, tinham perdido as forças, a esperança, e Deus faz uma promessa de que Ele se lembraria das suas promessas e que faria algo para mudar a realidade das suas vidas. Porque o Senhor é bom, o Senhor não quer, o Senhor jamais desejou, né, te maltratar ou te fazer sofrer, né? Mas através do sofrimento, através das dificuldades, podemos experimentar a graça, as misericórdias e o amor de Deus, né? Podemos experimentar de fato que existe um Deus que é bom, que a despeito de passarmos por dificuldades, por termos nossas forças esgotadas ao ponto de nos fadigarmos, de vivermos situações aparentemente impossíveis de serem vencidas, o nosso Deus continua sendo bom. Ele continua sendo Deus e a bondade faz parte da essência de Deus. E o Senhor trabalha dentro dessas questões para renovar as nossas forças, para nos fortalecer, para nos mostrar que Ele é um Deus presente em toda e qualquer situação, em todos os momentos que nós passamos. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. E Deus quer manifestar na sua vida essa presença transformadora, que mesmo em meio a algumas dificuldades que talvez você esteja vivendo, algumas decepções, algumas frustrações, né? Algumas ansiedades, algumas angústias, alguns sofrimentos, aquelas sensações de que nada está dando certo, que você tem lutado, tem trabalhado e nada tem acontecido, Deus quer mostrar para você nesse momento que Ele é a resposta para a sua vida. E é isso que o profeta está falando para esse povo. Ele fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Porque os jovens se cansam e se fadigam, né? E os moços de exaustos caem. E os que esperam no Senhor também se fadigam e se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, porque eles confiam, eles acreditam que Deus é um Deus que se lembra, né? E é um Deus que nos faz lembrar
da sua bondade e devemos confiar nele. É a última coisa que o profeta diz. Você deve confiar no Senhor. Eu sei que é difícil, quando as coisas estão complicadas demais, estão muito difíceis, é difícil confiar no Senhor, porque parece que tudo à volta diz o contrário, né? Conspira de forma contrária, dizendo que eu não posso confiar, eu não devo confiar, mas precisamos confiar no Senhor. Precisamos crer que o Senhor é bom, precisamos crer que o Senhor tem um plano, tem um projeto para as nossas vidas, precisamos nos lembrar das promessas que Ele fez, precisamos compreender que as minhas estratégias, né, a minha forma de fazer as coisas, as minhas investidas nem sempre serão suficientes para mudar a realidade da minha vida, mas o Senhor é suficiente. Em Cristo, Deus é suficiente para a nossa vida, porque Cristo venceu por nós o que nós não podemos vencer. Jesus fez por nós o que nós não podemos fazer. E Ele é para nós o que nós não podemos ser. Então, o Senhor age na nossa vida através do sacrifício, da obra redentora e da vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Ele fala justamente isso. Você deve confiar no Senhor. Tem um pensamento do teólogo J. Erickson, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, nossa dependência de Deus não é uma limitação, mas uma fonte de força, pois Deus quem nos sustenta. Às vezes achamos que se entendermos e nos posicionarmos assim como alguém que precisa muito de Deus, estamos sendo limitados, fracos, em um mundo que clama e conclama que sejamos fortes, mas reconhecer essa fraqueza e buscar o Senhor não é uma fraqueza. Pelo contrário, é você ter em Cristo uma fonte de força, uma fonte de renovação, uma fonte de esperança. Então não tenha medo de depender de Deus. Não tenha medo de depender de Cristo. Não tenha medo de declarar que você depende de Cristo no momento que você está vivendo, porque Ele é a sua força e Ele é a sua esperança. Que Deus te abençoe, que o Senhor neste momento renove as suas forças, renove a sua esperança e que você consiga entender que Ele não desiste, não desistiu e jamais desistirá da sua vida. Deus te ama em Cristo, Jesus te ama e por isso Ele se entregou e venceu por você, para que você se renove na presença dEle, se fortaleça, mantenha a sua esperança e continue crescendo, continue progredindo, continue caminhando para a sua presença, para aquilo que Deus já tem preparado para o seu coração. Receba essa bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e que essa palavra, a palavra do Senhor, recaia sobre a sua vida, a sua família, tudo que você colocar às mãos. Receba essa bênção em nome de Jesus Cristo.